Como os irmãos já sabem, livro de Ruth, de Ruth, capítulo 3. À medida que os irmãos encontrarem, eu convido, evidentemente, os que podem, a colocar-se de pé em reverência à palavra de Deus. Livro de Ruth, capítulo de número 3, essa é nossa quarta exposição no livro de Ruth. Lerei e os irmãos acompanharão silenciosamente, inclusive as crianças, viu? As crianças acompanharão, sentadinhas nos seus lugares, para ouvir a palavra de Deus. Ruth capítulo 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e de beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás, lhe descobrirás os pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite assustou-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Pois não foste após jovens, quer ricos, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dar-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe expôs nas costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se tem passado as coisas, minha filha? E ela contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibam em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não resolver este caso, ainda hoje. Vamos orar, irmãos, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, Pai nosso, nós louvamos o teu nome, ó Deus, por tua misericórdia, por tua palavra, que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Agora, Senhor, que nos colocamos diante dela, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de mim, para que seja eu fiel à tua palavra, e misericórdia de cada um aqui presente, para que ouça, por graça e pela ação soberana do teu Espírito Santo, a voz de Cristo nas Escrituras. Ensina-nos, ó Deus, a tua palavra, fala com o teu povo nessa noite. É em Cristo
É no nome do teu Filho que nós te oramos. Amém. Podeis assentar. A verdade, irmãos, é que nós já estamos com Noemi há 4 semanas, não é verdade? Nós já fomos para Moabe com Noemi, na verdade fomos com Elimeleque, com Noemi, com Malom e Quiliom. Nós acompanhamos a morte de Elimeleque, depois a morte dos 2 filhos de Noemi, é claro, não antes dela casar, seus 2 filhos com 2 mulheres moabitas. E depois de 10 anos e 3 velórios, nós já voltamos com Noemi da terra de Moabe. Já vimos a sua mágoa, o seu ressentimento, a sua justiça própria. E vimos que nos últimos tempos, na verdade no final do capítulo 2, Deus está trabalhando no coração de Noemi. Deus está sendo gracioso e misericordioso para com ela, e tem usado Ruth e Boaz como instrumentos na vida de Noemi, e esta mulher está voltando aos caminhos do Senhor. É isso que nós estamos vendo. Mas Noemi, irmãos, já está idosa. Noemi já teve marido, já teve filho, já teve noras, agora não tem mais marido, não tem mais filho, ainda tem uma nora. Noemi já é uma mulher idosa. A pergunta é, e quanto à outra viúva desse texto? E quanto a Ruth? E quanto à viúva moabita que veio com sua sogra buscar refúgio sob as asas do Senhor? Será que a única necessidade de Ruth é de comida, é de alimento? Será, irmãos, que a única necessidade dela é simplesmente de sustento material? Será mesmo que ela não tem mais nada a fazer na sua vida? Será que ela tem que viver o resto dos seus dias como uma viúva morando com sua sogra? Será que não há espaço para um recomeço na vida de Ruth? Há sim. Há espaço para um recomeço na vida daquela jovem viúva, mas não podemos tentar resolver as coisas do nosso jeitinho. Os fins não justificam os meios. Essa é a grande lição desse capítulo. Há espaço para restauração, há espaço para recomeços na obra, na casa do Senhor, na família de Deus, mas não podemos tentar resolver as coisas do nosso jeito. Não podemos querer dar o nosso jeitinho, porque os fins não justificam os meios. Simples assim, esse é o assunto desse capítulo. É preciso confiar em Deus e esperar pela obra do Senhor. É por isso que hoje exporemos esse texto à luz do seguinte tema, ouça bem: precisamos buscar uma família que glorifique a Deus. Repitam comigo, precisamos. Isso porque precisamos mais do que uma família, irmãos. Mais do que um casamento, mais do que um cônjuge, mais do que filhos. Precisamos de uma família que glorifique a Deus. De uma família que ande nos caminhos do Senhor. E para os solteiros, os jovens, adolescentes que se assemelham a Ruth, solteira, é bom que se lembrem do que diz o sábio em Provérbios 19:14. É bom que se lembrem que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor, a esposa prudente. Do Senhor também vem, jovens, moças, o esposo prudente. É por isso que não podemos tentar resolver as coisas do nosso jeito, e a primeira lição que temos é que precisamos ter cuidado para não apressar as coisas, para não criar os nossos próprios planos, os nossos próprios métodos e tentar chegar às soluções que queremos, mesmo que para isso seja por meio do pecado. E temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado, irmãos, porque somos tentados a fazer as coisas do nosso jeito. Somos tentados a olhar uma situação e pensar que ela nos favorece. Somos tentados a querer apressar o passo das coisas e aí nos damos muito mal, muito mal. Portanto, olhe para a sua Bíblia e vamos tentar aprender como não devemos apressar as coisas. Verso de número 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? É difícil achar um casamento, irmãos, sempre foi. É difícil achar um casamento onde
o cônjuge, os dois temam a Deus e andem nos caminhos do Senhor, sempre foi. Mas a questão aqui é como encontrar um casamento para uma mulher, embora de caráter e crente, é uma viúva estrangeira pobre. Como encontrar um marido adequado para Ruth? Essa é uma pergunta difícil de responder. Quem é que está disposto a se casar com uma viúva pobre moabita? Ela não pode colocar um aviso no Instagram, por exemplo, viúva moabita convertida, procura um marido para se casar. Precisa ser solteiro, crente, trabalhador e gostar de criança. Não dá para fazer esse anúncio, irmãos. Se você fizer hoje, você ainda tem muito problema, viu, adolescentes? Ainda ia ter muito problema. Mas se hoje você teria problema, Ruth não tem nem condições de fazer esse anúncio. Sou uma viúva, mas sou crente. Sou solteira e quero casar com um homem trabalhador, crente e que gosta de filho. Não dá para fazer isso, irmãos. Então, como é que ela vai encontrar um marido crente, se não dá para anunciar no Instagram? A missão é difícil e é por isso que sua sogra decide ajudá-la. E aqui tem algo positivo a se dizer sobre Noemi. Veja, Noemi está de fato com o coração sendo transformado pelo Senhor, mudado. Noemi, você sabe, no capítulo 1 e 2, Noemi pensa só em 3 pessoas. Como diz um irmão aqui dessa igreja, eu mesmo e comigo mesmo. Noemi, no primeiro e no segundo capítulo, todas as preocupações dela têm a ver com ela. Ela culpa a Deus, ela despreza Ruth e ela não valoriza tudo que Deus tem feito na vida dela, no início do livro. No início do livro, queridos, Noemi está consumida de mágoa, de justiça própria e insensível às necessidades de Ruth. Você lembra que quando Ruth fez aquele belo discurso lá em Ruth capítulo 1, versos 16 e 17, onde quer que fores irei, onde quer que morreres morrerei, onde pousares eu vou pousar, o teu Deus é o meu Deus, o meu povo, o teu povo é o meu povo. Você lembra que Noemi simplesmente fechou a cara, não agradeceu nada, e voltou, e veio com Ruth sem lhe dar nenhuma palavra no caminho. Quando Ruth estava disposta a sair aos campos, às roças, diríamos hoje, em busca de alimento, Noemi só disse: vá, minha filha, vá. Me deixe quieta um pouquinho, vá-se embora. Mas agora nós vemos Noemi sendo transformada pelo Senhor. Nós vemos isso no final do capítulo 2. Ela reconhece que Deus é misericordioso, é benevolente, é bondoso, é fiel aos vivos e aos mortos. Deus mantém a sua promessa. Ela percebe a graça de Deus usando todas as situações quando conduziu Ruth aos campos de Boaz. E agora acontece o que acontece com qualquer um quando se volta para o Senhor. Quando voltamos para o Senhor, irmãos, quando colocamos o nosso coração em Deus e estamos dispostos a servir a Deus, nós paramos de pensar em nós mesmos. E aí, ao parar de olhar para o nosso umbigo, a gente começa a ver a necessidade do outro. Só quando confiamos em Cristo, nós começamos a olhar e perceber as necessidades dos outros. Agora, Noemi olha e percebe que Ruth está sofrendo silenciosamente. Pois como qualquer viúva jovem, é claro que Ruth desejava se casar de novo, ter sua casa, quem sabe seus filhos e reconstruir sua vida. Mas Ruth é crente demais para murmurar, diferente de Noemi. Então o seu sofrimento é silencioso. O seu sofrimento é sem murmuração. E agora Noemi percebe essa situação porque não está olhando mais só para o seu umbigo. Está enxergando a necessidade do outro, e ela diz essas belas palavras no verso 1, olhe para a sua Bíblia: minha filha, não hei de eu te buscar um lar, para que sejas feliz? Tá, que bonito, a pergunta é, como é que ela vai fazer isso? Quem é que vai se casar com Ruth, irmãos? Quem é que Noemi tem em mente? Noemi tem um nome em mente. Noemi tem um nome em mente, tem um plano para laçar o noivo ideal para Ruth. Ainda tem essa, se você quer saber. Noemi tem um plano esquematizado na sua cabeça. Olha o que ela diz, verso 2, olha para a sua Bíblia. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes?
Eis que essa noite ela limpará a cevada na eira. O nome que ela tem é Boaz. E na cabeça de Noemi, a data mais apropriada é essa. O nome é bom. Porque Boaz é um homem mais velho que Ruth, sim. Mas Boaz já se mostrou ser um homem crente, fiel a Deus. Não só porque cumpriu uma lei que poucos cumpriam, principalmente na época dos juízes, que era permitir que os pobres colhessem nas suas roças, como já tem demonstrado muita misericórdia para com Ruth, muita bondade com os necessitados. Então Boaz é um bom nome, é um homem crente solteiro. A questão é como é que vai ser? Ruth vai ter que se ajoelhar no meio da roça e pedir Boaz em casamento? É esse o plano de Noemi? Será que é isso que Ruth vai ter que fazer? Vai lá, minha filha, você se ajoelha diante dele e diz, olha, case comigo. Tem mais, irmão, se já está chegando o final da colheita, então já faz 6 a 8 semanas, para você ter uma ideia, do primeiro encontro de Ruth com Boaz, no início do capítulo 2. Faz 6 a 8 semanas, e sinceramente, eu não vejo Boaz muito interessado em casar com Ruth, não. Você viu ele interessado em casar com Ruth no capítulo 2? A relação deles, irmãos, é uma relação de dois irmãos de fé, dois crentes de verdade, onde o crente mais rico socorre e ajuda o seu irmão mais pobre. É isso que está acontecendo. Não há sinais no texto bíblico, no capítulo 2, que Boaz quer casar com Ruth, não. Os dois são crentes, e Boaz, como tem mais condições, faz o que todo crente com mais condições tem que estar disposto a fazer, socorrer os necessitados. A relação deles é de irmãos em fé. E como é que Ruth vai chegar para esse homem e pedir-lhe em casamento? E se Ruth levar um belo de um fora, irmãos? E se Ruth chegar e fizer essa proposta, você quer se casar comigo? E ela ouvir algo do tipo, Ruth, minha irmã, me desculpe, mas você entendeu tudo errado. Já pensou? Porque já fazem 8 semanas e nós não vemos muito disposição de Boaz de casar com Ruth. E é por isso que Noemi tem um plano. Sabia? O plano de Noemi é para resolver essa questão. E olha o plano dela, verso 3 a 5. Vá para o plano. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deitar. Então chegarás, lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Você acha que o plano de Noemi é bom, irmãos? Você acha que é bom o plano de Noemi? Se você estivesse na situação de Noemi, você daria o mesmo conselho à sua nora? Irmãos, o plano de Noemi não é bom. Eu não sei se você percebeu, mas o plano de Noemi é arriscado. É arriscado para Ruth. É perigoso. É meio desesperado e pior, é cheio de segundas intenções. Isso é que é pior. O plano de Noemi é carregado de segundas intenções. Queridos, é interessante porque naquele tempo a tradição era que na última noite de colheita eles colhiam tudo e aí peneiravam, debulhavam e faziam isso até tarde. Depois que faziam, eles faziam uma grande comemoração, uma festa, celebrando o fim da colheita, com muita comida, com muita bebida, e o costume era que cada um se deitasse lá no monte daqueles grãos até para vigiar, então eles pegavam no sono ali mesmo. Desculpa, o plano de Noemi é aproveitar essa oportunidade. E se fôssemos parafrasear o que ela diz aí nos versos 3 a 5, preste atenção. Ela diz mais ou menos isso: Ruth, tome um banho, vista suas melhores roupas, passe perfume, coloque maquiagem. Vá para a roça, para a eira, mas não se apresente, fique escondida.
Veja onde Boaz vai se deitar, e só depois que ele comer, beber e estiver dormindo, você vai de mansinho na calada da noite. Descobre os pés dele, para quê? Para que ele se acorde com frio. E aí, quando ele acordar de madrugada com frio, e lhe vê toda arrumada, perfumada e maquiada, aí você diz a ele: eu faço tudo que você mandar eu fazer. É o plano de Noemi. Ruth poderia ter dito: minha sogra, que conselho sem futuro é esse? Não é sem futuro o conselho? É muito sem futuro, irmãos. Fazer o que ele me manda fazer? Ora, e se ele mandar fazer alguma coisa errada? Irmãos, Noemi dá traços de fé e de arrependimento, vemos isso no capítulo passado, mas ela ainda pensa como o mundo. Falta a ela um crescimento na graça, um amadurecimento, um progresso, uma santificação, para que não pense como o mundo. O plano de Noemi é um plano mundano. Talvez ela visse Ruth ainda como uma moabita apenas, pois o conselho dela não é muito diferente, talvez, do que Balaão deu às moabitas lá em Números 24, para enganar o povo de Israel. É para seduzir o homem no meio da madrugada? Porque ela vai tomar um banho, vai vestir a melhor roupa, vai se perfumar, vai se maquiar e vai acordar o homem de madrugada na cama dele. Quando ele se acordar assustado, aí ela diz: tudo que você mandar fazer, eu faço. Que história é essa, irmão? Que plano sem pé e sem cabeça é esse? O que Noemi está pensando de Ruth? Que Ruth é uma qualquer? Noemi tem uma boa intenção, que é casar Ruth, mas seu conselho é mundano. E aqui eu quero falar com você que tem amigos descrentes, viu, jovens e adolescentes, e até homens e mulheres adultas, que trabalham com muita gente, tem muito amigo descrente. Cuidado, porque os conselhos do mundo, eles podem ser carregados de boa intenção, mas ainda são conselhos mundanos. A mente por trás de todo conselho mundano é Satanás. Porque é uma sabedoria secular, onde o que importa são os fins. Qual é o pensamento de Noemi? Não sei, mas o plano dela é casar Ruth de qualquer jeito. Mesmo para isso seja por um pecado. É para esperar o homem comer, beber e dormir e acordar no meio da madrugada, irmãos. Toda maquiada e perfumada e dizer: o que é que você quer que eu faça? Que plano do diabo é esse? Que plano louco. Não é difícil de imaginar o que poderia acontecer, aliás. E é por isso que é um plano cheio de duplo sentido. O que Noemi quer que aconteça? Qual é o plano de Noemi de verdade? Parece que enquanto Ruth estava na roça, trabalhando duro, colhendo grãos para sustentar as duas, parece que Noemi estava em casa, ocupada, né? Lendo livros de romance ou assistindo o que não devia. Parece que enquanto Ruth estava lá no trabalho, trabalhando para colher um pouco de comida para casa, parece que Noemi está lendo artigos de revistas femininas de como usar o charme feminino para laçar um homem. Porque esse é um plano terrível. E nós precisamos ter muito cuidado com ele. Repito, Noemi já deu sinais de arrependimento e fé, mas precisa crescer na graça. A verdade, queridos, é que se nós não alimentarmos nossa mente com a palavra de Deus, com as escrituras, nós corremos o risco de pensar igual a Noemi. De pensar que o importante é a conquistar o objetivo desejado. Que o percurso, o caminho no meio não importa. E é por isso que um conselho de Paulo vem a calhar nessa hora. Paulo diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se você não alimentar sua mente com a palavra de Deus,
você vai pensar igual a Noemi, mesmo dentro da igreja. Se você não cuidar das músicas que você ouve, dos filmes ou séries que você assiste, dos livros que você lê, você vai pensar igual a Noemi, dentro da igreja. Cuidado. Cuidado com a imoralidade sexual, cuidado com a promiscuidade. Porque é mais fácil pensar como o mundo do que pensar conforme as Escrituras. Irmãos, nós precisamos sim buscar uma família que glorifique a Deus. Graças a Deus, Ruth era uma mulher crente. Ela queria não uma aventura, ela queria um casamento que glorificasse a Deus. É por isso que o segundo ponto aqui é que Ruth segue o plano de Noemi só até certo ponto. Ela não faz tudo que Noemi disse que faria. Ela vai até certo ponto, embora ela tenha dito no verso 5 que faria tudo o que Noemi disse. Talvez quando estava, não sei, tomando banho ou procurando sua roupa, Ruth começou a imaginar o plano de Noemi e se deu conta que o plano não é bom. Se deu conta que o plano é arriscado. Então ela vai até certo ponto. Ela de fato toma banho, ela se perfuma, ela põe lá a maquiagem que tinha, ela foi mesmo para a roça e pasme, ela ficou mesmo escondidinha até terminar tudo aquilo. Olha o verso 7. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé do monte de cereais. Agora olhe, então, dá até para imaginar, caminhando na ponta do pé naquela noite, olha, Boaz dormindo e ela caminhando na ponta do pé. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. O trabalho acabou, os homens colheram tudo, debulharam os grãos, depois comemoraram o fim da colheita, a colheita foi boa, foi feliz, houve muita comida e bebida. O texto diz que Boaz estava de coração alegre, ou seja, ele estava satisfeito, tinha dado tudo certo, foi tudo uma maravilha na colheita. Comeu, bebeu e fez o que todos faziam. Olhou lá um montezão de grãos, se encostou lá e aqui eu vou dormir. Ruth estava escondidinha, irmãos. Já pensou? No meio da roça, bem vestida, perfumada, maquiada e escondidinha. No meio da noite ela vai devagarzinho, chega no monte de que Boaz está deitado, lhe descobre os pés e se deita. E é impossível ler o verso 8 e 9 sem, eu nunca consigo fazer isso, sem imaginar o susto que Boaz tomou. Porque você imagina, o homem está lá, satisfeito, tranquilo, comeu, bebeu, deitou para dormir, pegou no sono, quando é no meio da noite, ele acorda com frio nos pés. E aí, quando ele vai puxar o lençol para se cobrir, tem uma mulher, irmãos. E é por isso que ele diz o que diz aqui, olha o verso 8 e 9. Sucedeu o quê? Pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Boaz tomou um susto, e qualquer um tomaria. Quem és tu? Ou seja, o que você está fazendo aqui, mulher? E é aqui que Ruth não segue o plano de sua sogra. Porque ao invés de dizer, tudo que você mandar eu fazer, eu faço, Ruth diz, calma aí, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Sabe o que a Ruth está dizendo? Sou Ruth, sua serva, case-se comigo. Queridos, no mundo antigo, um pedido de casamento era feito com um noivo, está lá, isso também é dito em Ezequiel, no capítulo 16, no verso 8, o noivo colocava a sua capa sobre a noiva. Era tipo o que se faz hoje com o anel do noivado. É isso que Ruth está pedindo. Sou Ruth, sua serva, quer se casar comigo? Ruth não quer uma aventura, irmãos, e faz questão de não deixar que ninguém imagine coisas diferentes dela. Pelo contrário, Ruth é uma mulher crente, piedosa. Ruth é uma mulher que deseja andar nos caminhos do Senhor, e é por isso que ela faz isso. Ela sabe que o plano da sua sogra deseja casá-la, mas ela não vai fazer qualquer coisa para se casar. Ela sabe que os fins não justificam os meios. Então ela não vai fazer qualquer coisa.
estou aqui, se quiser casar comigo, me dê o anel do noivado, ou seja, me cubra com sua capa. Mas, irmãos, para buscar uma família que glorifique a Deus, é preciso não só não apressar as coisas, é preciso não só seguir os planos das Escrituras e não os da nossa cabeça, mas é preciso confiar em Deus também. Confiar em Deus. E é isso que vemos no final. Porque não é só Ruth que é uma mulher crente, Boaz também é. E Boaz, diferentemente do que se imagina, Boaz não entende mal a situação, não malda de Ruth, e também não tem nenhum interesse de abusar dela. Não tem nenhum interesse de se aproveitar daquela situação. Não, olha as palavras de Boaz, verso 10, olha o que ele diz. Bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Boaz reconhece a piedade de Ruth, entende a situação e elogia Ruth. Por quê? Porque Ruth não se deixou levar nem pela beleza física e nem pelo dinheiro. Ela não foi atrás de jovens, nem pobres e nem ricos. Ou seja, Ruth não se deixou levar pela aparência e nem pelo bolso. O que Ruth deseja é um marido fiel a Deus, e não um rapaz bonito, porque Boaz não é mais rapaz. O que Ruth deseja é um homem que tema a Deus, e não um que tenha dinheiro. E é por isso que Boaz vai lhe dar um belo elogio no verso 11. Olhe para a sua Bíblia. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disser eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és o quê? Mulher virtuosa. Sabe o que é interessante? Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth vem depois do livro de Provérbios. Logo em seguida. E como é que termina o livro de Provérbios? No capítulo 31 de Provérbios, no verso 10, o sábio diz o seguinte: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede as finas joias. Ruth é uma mulher virtuosa. E Boaz, um homem virtuoso. Acho. Se você procura, jovem, um marido virtuoso, então seja uma mulher virtuosa. Se você, rapaz, procura uma mulher virtuosa, então seja um jovem virtuoso. Não se deixe enganar por dinheiro ou por aparência. Um caráter crente é sempre algo muito mais louvável, e é isso que você deve buscar na outra pessoa. Alguém que verdadeiramente tema a Deus. Boaz é um homem piedoso, irmãos. E se Ruth não ia dar jeitinho para se casar, Boaz também não ia dar jeitinho para se casar com Ruth. Ruth não seguiu o suposto jeitinho que a sua sogra insinuou, e Boaz também não vai dar um jeitinho. Ele também vai confiar em Deus, como Ruth confiou. E esse foi um balde de água fria em Ruth, pode ter certeza. Porque ninguém pede outra pessoa em casamento se não estiver com vontade de casar com ela, irmãos. Ruth acabou de pedir Boaz em casamento e ela vai ter que ouvir um espere. Porque talvez tenha outro na minha frente. Coitada de Ruth. Vai ter que voltar para casa pensando que pode ser que se case com um homem que ela não conhece. E pior, talvez tenha que deixar passar um partidão, que é Boaz, um homem crente de verdade, como ela já viu, e em quem ela confia ao ponto de pedir em casamento. Coitada de Ruth, volta com isso na cabeça. Olha o verso 12 e 13, olha só como é que ela vai ter que voltar para casa. Ora, o que Boaz diz: é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador mais chegado do que eu. Coitada de Ruth, imagina a cara dela ao ouvir isso. É verdade que eu sou seu parente e posso me casar com você, mas pela lei tem outro na minha frente. E você é uma mulher piedosa e não vai dar jeitinho, eu sou um homem piedoso também não vou dar jeitinho. Tem outro na minha frente. E diz mais: fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem, que te resgate. Ou seja, se ele quiser casar com você, ele se casa. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até pela manhã. Que duro, né?
A gente pensou que ia sair daqui para uma festa de casamento, mas não. A gente pensou que Ruth ia sair com o anel de noivado, mas não. Ela vai sair com um pensamento que talvez tenha outro na fila, que ela não sabe nem quem é. E que talvez ela perca um homem fiel ao Senhor. Mas a verdade, irmãos, é que embora ela tenha que esperar e tenha esse risco real de se casar com outro tal de fulano, que não nos interessa no momento, uma coisa, ela pode voltar para casa tranquila. A sua situação será resolvida. Ou o fulano se casa, ou Boaz deu a sua palavra e ele se casa. Como ele é crente, ele não quer que ela saia mal falada, então fique aqui e cedinho vai embora. Mas não vá sem antes receber um presente. Verso 14 e 15, olhe para a sua Bíblia. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse, não saiba que veio mulher a ele. Disse mais, dar-me o manto que tens sobre ti, segura-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs nas costas. Então, entrou ela na cidade. Ruth também não é uma mulher franzina, irmãos. Ela levou para casa 6 medidas de cevada, grande coisa, né? 6 medidas de cevada. Quando não há referência à medida, propriamente dita, os estudiosos entendem que é alqueire, o que seria cada medida algo em torno de 6 litros. Ou seja, Ruth levou para casa, nas costas, 36 quilos de cereais. Da roça até a entrada da cidade, até sua casa. Ruth não é uma mulher franzina, irmãos. Ela, nós vimos no capítulo 2, trabalhou o dia todo, no sol quente, e agora consegue levar para casa, no ombro, 36 quilos. A história termina do jeito que terminou o capítulo 2. Ruth volta para casa, sua sogra, super curiosa, pergunta tudo, Ruth conta tudo. Já está na hora de Ruth ter a sua própria casa. Mas isso ficará para o nosso próximo encontro. Irmãos, como nós podemos aplicar esse texto às nossas vidas? O que é que esse texto fala à nossa realidade propriamente dita? A primeira coisa que o capítulo 3 fala, e deve ser notado, é que o capítulo 3 nos faz pensar em algo muito profundo. O que nós estamos dispostos a arriscar e pelo quê? Não é? O que é que nós estamos dispostos a arriscar? E pelo quê? Veja, Ruth arriscou a sua reputação de crente. Ela tomou um belo banho, se arrumou, se maquiou, se perfumou e foi lá para o meio da roça, no escuro de noite. E se Boaz entendesse errado? E se Boaz não fosse o homem piedoso que ele era? E se Boaz pensasse que Ruth era uma qualquer? E se os outros, os servos de Boaz, que lá estavam também, vissem ela e pensassem, agora eu sei por que ele ajudava ela. Está vendo aí? Ó? Ruth arriscou a sua reputação e arriscou tomar um belo de um não, irmãos. Porque queria se casar. A verdade, irmãos, é que as pessoas às vezes arriscam a vida por muito pouca coisa. Alguns arriscam a vida por divertimento. Tem os alpinistas que sobem as montanhas só para ver como é lá em cima. Outros atravessam mares e há quem queira fazer a volta ao mundo de navio. Outros pulam de precipícios ou pulam de paraquedas de avião só para ter a emoção. Outros vão lá para o safari, para o meio da África, caminhar e passear com animais ferozes, só porque desejam se divertir, arriscam a vida pelo um divertimento. Outros arriscam saúde, família e reputação por sucesso, por dinheiro no trabalho, porque trabalham dias, horas, semanas a fio, sem um momento de descanso. E outros se arriscam em esquemas de corrupção simplesmente porque não conseguem deixar de amar o dinheiro. Mas será que não existe nada mais nobre para a gente arriscar alguma coisa, irmãos?
Não existe nada que vale a pena verdadeiramente se arriscar. Existe. E é o Evangelho. O Evangelho vale o risco. O Evangelho vale o preço. Jesus diz em João 8,36 que quem quiser ganhar o mundo inteiro perderá a sua alma. O que é que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Vale o risco de perder o mundo para andar nos caminhos do Senhor. Jesus ainda pergunta: o que daria o homem em troca da sua alma? Ou seja, o que você está disposto a abrir mão para ir para o céu? Tem muita gente que não abre mão de nada, porque esse negócio de negar a si mesmo, de não fazer o que quer, as pessoas não querem isso. As pessoas não estão dispostas a abrir mão de nada, irmãos, porque não estão dispostas nem a evangelizar, não estão dispostas nem a falar de Cristo, nem para os colegas de trabalho, nem para os colegas da escola, nem para os parentes ou para os vizinhos, porque tem medo que as pessoas não gostem. Já pensou? Tem medo de perder amizades, e por isso não falam de Jesus Cristo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se nós fomos alcançados pelo Evangelho, se você se considera uma pessoa que verdadeiramente crê em Cristo, então nós precisamos anunciar o Evangelho, porque nós fomos chamados para ser testemunhas de Jesus Cristo. Se cremos em Cristo, sabemos que tem uma história de amor que precisa ser contada. O amor de Deus por suas ovelhas perdidas e desgarradas, que estão na noite escura desse mundo e no frio. Eles precisam saber que há resgate, que há um Salvador, que há salvação. Às vezes a pergunta que a gente faz também é muito simples, e esse texto nos responde: por que nós devemos estar dispostos a servir os outros? Não é? O que os outros fizeram por nós? Por que eu devo socorrer ou ajudar fulano? Foi o que ele fez por mim. O que foi que Noemi fez para merecer o amor e o cuidado de Ruth, irmãos? O que foi que Noemi fez para merecer a boa vontade de Boaz com aquelas duas sogras em dar uma quantidade enorme de comida? Porque comida custa caro. Você lembra, no capítulo 2, foi uma efa, ou seja, algo em torno de 18 litros. Agora são 6 medidas, 6 alqueires, algo em torno de 36 litros, ou seja, só de grãos, essas duas viúvas já comeram aí 54 quilos de grãos de Boaz. Tem mais. E Boaz ainda se comprometeu a resolver um pepino. Qual é o pepino? Ora, é achar um marido para uma viúva moabita, correndo o risco de ele mesmo ter que se casar com ela. Noemi merece isso, irmãos? Pelo que você viu de Noemi até agora, ela merece isso? E eu te pergunto: eu e você merecemos o sacrifício de Cristo? E a gente merece o perdão dos pecados? E a gente merece o Espírito Santo habitar em nós? E nós merecemos o cuidado de Deus durante toda a nossa vida? E nós merecemos os novos céus e a nova terra? Não, não merecemos. Mas um dia alguém falou de Jesus para você. Um dia alguém te convidou a vir a essa igreja, ou você ouviu sobre Jesus e passou e viu. E você que é crente, você veio, ouviu a pregação do Evangelho, e na sua graça o Espírito Santo aplicou aquilo ao seu coração, e você se sentiu aceito por Jesus Cristo, recebido por Cristo, e hoje se sente povo de Deus. Se Cristo te aceitou, te recebeu e te buscou, se disponha a fazer o mesmo. Se disponha a anunciar que existe um Salvador. Quem você pode socorrer essa semana? Para quem você pode falar de Cristo essa semana? Para quem você pode evangelizar bem próximo de você e você ainda não fez? Talvez um colega de escola, né, jovens? Talvez um colega de trabalho. Talvez um parente ou um vizinho descrente.
Fazemos isso, irmãos, por amor a Cristo e por saber que as pessoas precisam de um Salvador. Não sei se você notou, mas Ruth recebeu um belo elogio aqui de Boaz no meio desse texto. E está lá no verso 11, olhe para a sua Bíblia. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, que Ruth é uma mulher virtuosa, a gente já sabe. A questão é, como é que Ruth se tornou conhecida como uma mulher virtuosa em Belém? Porque quando a gente veio com ela para Belém, a gente viu o que foi que aconteceu, né? As mulheres viram as duas e só falaram com Noemi, não está nem aí para estrangeira. Está nem aí para Moabita. Ela foi desprezada e rejeitada por todos ali. Então, como é que ela ganhou essa reputação em Belém? Foi fazendo o quê? Foi se vitimizando? Foi fazendo como Noemi, se fingindo de coitadinha? Como foi que ela conseguiu essa reputação? Foi se engrandecendo? Contando suas virtudes ou suas vantagens? Como foi que ela ganhou essa reputação, irmãos? Sabe como foi que ela ganhou essa reputação? Foi durante essas 6 a 8 semanas, servindo a sua sogra. Se dispondo a ir para os campos, se dispondo a ir para as eiras, se dispondo a colher no campo de Boaz e trazer nas costas o alimento enquanto sua sogra está em casa. Foi se dispondo a servir a sua sogra de maneira sacrificial. As pessoas viram isso. As pessoas viam quando Ruth ia para o campo. Os trabalhadores de Boaz viram ela lá trabalhando, inclusive um dia disse, olha, ela está aqui o dia todo, trabalhando aí no sol, a não ser por um pouquinho que ela foi para a choça, para a barraca. As pessoas viram isso e reconheceram as suas virtudes, não foi falando, se vitimizando ou se engrandecendo, foi servindo, irmãos. Agora, se as pessoas veem o serviço cristão, imagine o Senhor. O autor aos Hebreus diz, porque Deus não é injusto, para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor, que evidenciais para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. A verdade é que ninguém quer servir. Todos querem ser servidos, inclusive os apóstolos. Há um episódio interessante em Marcos 10, que enquanto Jesus pouco antes falava que ele ia se entregar, que ele ia sofrer, que ele ia ser preso, que ele ia ser traído, que ele ia ser morto, tá os apóstolos conversando no caminho, e o debate é bastante interessante, viu, irmãos? É cada um dizendo que é o maior. Já pensou? Enquanto Jesus tinha acabado de falar do seu sofrimento, que ia se entregar, os apóstolos vinham, quem será mesmo o mais importante? E cada um dizia que era a si mesmo. E aí Jesus diz, o que está em Marcos 10, dos versos 43 a 45, Jesus diz, olhe, entre vós não é assim, no mundo é desse jeito. No mundo cada um corre atrás da sua honra, do seu sucesso, cada um faz o que quiser e o que puder para ser importante. No mundo. No mundo é que cada um corra atrás dos seus sonhos, e cada um faça o que achar melhor, como era na época dos juízes, no mundo. Mas no reino de Deus não. Jesus diz o seguinte, Marcos 10, 43, entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Por quê? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é a verdadeira grandeza, irmãos? Qual é a verdadeira grandeza? A verdadeira grandeza aos olhos de Deus é a disposição de imitar a Cristo, servindo aos outros. Essa é a verdadeira grandeza. Essa é a virtude que Ruth tinha e que nós devemos buscar. A disposição de imitar a Cristo no serviço, servindo aos outros. Eu peço que você examine o seu coração, se é essa a disposição que você tem. Se você está disposto a servir ao Senhor, enquanto se envolve com o serviço cristão. Tem mais uma aplicação, e essa é para os solteiros, moças e rapazes,
adolescentes e até adultos aí que estejam solteiros. A pergunta que a gente tem que se fazer, irmãos, é se você já pensou no que precisa um marido ou uma esposa ideal. O que é que você busca no marido ou numa esposa ideal? Quando você pensa em se casar, qual é o marido que você deseja ou a esposa que você deseja? O que é que você busca? Eu falo isso porque a história de Ruth e de Boaz, irmãos, não se encaixa nas histórias dos livros ou filmes que a gente assiste. Não se encaixa, não. Não é a história de um rapaz que conheceu uma moça, que eles tiveram umas lutas, uns problemas, como nos livros ou nos filmes, mas que eles eram muito apaixonados e que no final eles eram muito românticos, se casaram e foram felizes para sempre. Não é essa história, não. Não é assim que funciona a história de Ruth e Boaz, não. O que é que nós sabemos dela? Primeiro, nós sabemos que Boaz era um rapaz velho, como se diz aí afora. Boaz era um rapaz velho, um homem solteiro, rico, idoso, mas muito crente. Essas são as características de Boaz. É um rapaz velho, solteiro, rico, mas muito crente. O que a gente sabe de Ruth? Primeiro, a gente sabe a parte negativa. Ruth era uma moabita, não é? Era alguém que vinha com carimbo de moabita e de estrangeira, viúva, mas que se converteu. E tem outra qualidade, Ruth era uma trabalhadora, irmãos. Porque Ruth trabalhava, conforme Ruth 2, verso 7, o dia todo, no sol, sem fazer corpo mole. Tinha suas lutas e seus sofrimentos, mas não murmurava. E no final do dia de trabalho, ainda tinha coragem e força para carregar 36 quilos num saco nas costas. Essa é Ruth. Os dois não parecem muito os tipos de romances que tem nos livros e filmes, não é verdade? E isso só diz que talvez você esteja lendo os romances errados. Os livros errados. O relacionamento de Ruth e Boaz também não foi uma paixão avassaladora, que nada. A gente só vê que Boaz está disposto a casar com Ruth depois que recebe o pedido de casamento. E ainda se o outro fulano lá não casar, porque o outro lá tem prioridade na lei. Não é baseado na paixão. E é baseado em quê, irmãos? No caráter e na fé. Um compromisso de dois crentes verdadeiros. Infelizmente, os jovens, quando pensam em um futuro cônjuge, eles têm uma lista lá, uma lista de prioridades que ele quer no noivo, ou que ela quer na noiva. O problema é que essa lista é igual aos pensamentos de Noemi, é mundana. Porque o que é que os jovens crentes pensam quando vão se casar? Ora, eles querem uma noiva, se forem homens, é claro. Ou um noivo, se forem moças. Eles querem beleza, dinheiro e um pouquinho de paixão. Tem que gostar, tem que ir com a cara do indivíduo, né? Mas se esquecem de qualidades espirituais, que são as principais. Se esquecem de avaliar a fé, se esquecem de avaliar se a pessoa é de fato arrependida por seus pecados, se luta contra eles e se tem um coração disposto a servir a Cristo. E é por isso que não só sofrem muito no casamento, porque casam por beleza, por dinheiro ou por paixão, como deixam passar as Rutes e os Boazes que o Senhor coloca no seu caminho. Avalie muito bem o que você busca para um casamento futuro, viu, adolescentes? Mas lembre-se que fé vale mais que beleza, que arrependimento conta mais que dinheiro, e que um coração de servo é muito mais importante do que paixão. Busque as características que o Senhor pôs e deseja nos seus servos. É isso que importa. E por isso eu quero terminar com você lembrando algo magnífico que às vezes a gente passa despercebido. O que é que nós precisamos para ser felizes, irmãos? O que é que verdadeiramente nós precisamos para encontrarmos a felicidade? Olhe para a sua Bíblia, olha o verso 1. Nós vamos encerrar com essa última aplicação. Olha o que diz Noemi. Não é de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Qual é a resposta de Ruth? Verso 5. Tudo quanto me disseres,
farei. O que é que a gente precisa para ser feliz? Ora, a verdadeira felicidade, queridos, é fruto de estar em um lar, com um noivo ideal e disposto a obedecê-lo. A verdadeira felicidade é fruto de estarmos na igreja. Esse é o lar. Com o noivo ideal, unidos a Jesus Cristo. E dispostos a nos submeter à sua palavra. Esse é o segredo da felicidade. Estar no lar, com o noivo certo, com a disposição correta. Estar no meio da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, unido a Ele com arrependimento e fé, e com um coração submisso às Sagradas Escrituras. Sabe por quê? Porque não é só Ruth que precisa de um resgatador, irmãos. Nós também precisamos de um Salvador. Quando Ruth se encontrou com o seu resgatador aqui na eira, ela recebeu duas coisas. Ela recebeu um penhor e uma promessa. Ela recebeu o alimento que levou para casa e a promessa que Boaz ia resolver a questão. Quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, eu te garanto, nós recebemos a mesma coisa. Porque nós recebemos o penhor do Espírito Santo, é o que Paulo diz em Efésios, o selo do Espírito Santo. E as Sagradas Escrituras, que nos garante que o Senhor já resolveu a questão. E que voltará para buscar o seu povo. Talvez você já tenha notado, e eu espero que você tenha notado, que a verdadeira história de amor desse livro não é a história de amor de Ruth e Boaz, embora ela seja bela. A verdadeira história de amor aqui está nos bastidores. É o amor do bom pastor pela ovelha perdida. É o amor, irmãos, que impediu que o Senhor destruísse o mundo quando Adão e Eva pecou, embora ele tenha dito: no dia em que comeres, certamente morrerás. O amor de Deus deu a eles ainda condições de terem filhos, de gerarem e de prosseguirem sua vida. É o amor, irmãos, que escolheu Abraão e o trouxe de uma terra idólatra. E ainda buscou e sustentou o rebelde e teimoso Jacó. É o amor de Deus que faz com que o sol brilhe e a chuva caia depois do dilúvio, porque Ele colocou o seu arco, a sua promessa nas nuvens. Foi o amor que foi buscar Israel lá no deserto, que lutou com o faraó com um braço forte e com mão poderosa, que os colocou na terra da promessa, mesmo depois de 40 anos de pecado e de rebeldia no deserto. É o amor que não abriu mão deles, apesar da história de rebeldia, de idolatria e de pecado que está registrada nos livros de Juízes e de Reis. É esse amor de Deus, irmãos, que nos alimenta, que nos sustenta e que cuida de nós. Por seu amor, o Senhor, na sua providência, sempre nos dá outros irmãos cristãos para nos advertir, para nos encorajar. E Ele pode sim nos dar um marido, viu, moças? Ou uma esposa piedosa, viu, rapazes? E por tudo isso nós devemos louvar a Deus, adorá-lo, confiar nele e depender dele em cada área da vida. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Esse amor assumiu uma forma total na vinda de Jesus Cristo. O amor de Deus encarnou, porque a Bíblia diz que Deus é amor. No seu amor por nós, Ele carregou não 36 quilos de cevada nas costas, que nada. Ele carregou uma cruz, e como diz Isaías, os nossos pecados. O seu amor o fez deixar a glória dos céus e vir, pasme, para Belém. Só que quando chegou em Belém, Ele veio como um bebê. E lá não encontrou abrigo. Diferentemente de Ruth, não tinha um Boaz que pudesse hospedá-lo, que pudesse recebê-lo, que nada. Ele teve que se virar com um curral e com um coxo para colocar a comida de animais. Foi esse amor, irmãos, que fez Jesus Cristo abandonar a sua glória eterna e vir nos servir, como diz João 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Foi esse amor que fez receber todo o desprezo e rejeição dos homens. Esse amor conduziu nosso Senhor até a cruz. E lá naquelas trevas muito piores do que qualquer meia-noite, o Senhor ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados.
ofereceu-se a si mesmo e foi desprezado pelo Pai naquela hora. E a pergunta é, por que ele fez isso? Será que é porque nós somos pessoas boas demais? Será que é porque nós merecemos? Será porque nós somos justos e bons? Não, irmãos. Sabe qual é a razão? A razão nós lemos hoje na nossa liturgia. A razão é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você conhece esse amor de Deus? Você já foi alcançado por este amor? Como é que você tem respondido ao amor do nosso Senhor? Com arrependimento e fé? Ou com desprezo e negligência? Se você arrepender-se pelos seus pecados, se você crer em Cristo de todo o coração, você vai descobrir o segredo da felicidade. Como diz Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque o Senhor é quem nos faz, queridos, sustentados, fortes e firmes nos seus caminhos. Não importa o que você já fez, não importa que você realmente não merece, e não merece. Não importa onde você estava ou com quem você estava. O convite do Senhor ainda está de pé. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Acharemos um descanso muito melhor do que o que Boaz foi para Ruth. Vamos louvar a Deus, irmãos. Vamos adorar ao nosso bendito Salvador.